Como é que tá a cultura da sua empresa? Vem comigo, vem. CBN Cultura Empresarial, com Adriano Lima. E lá vamos nós para mais um dia de muito conhecimento, onde eu tenho a sorte, digo mais, a honra de ter como parceiro protagonista, anfitrião desse quadro, Adriano Lima, que é simplesmente o rei do RH, reconhecido nacionalmente, palestrante, com uma trajetória sensacional, com uma agenda daquele jeito. Aí olha aqui para nossa CBN Cuiabá e diz, não, vou jogar nesse time, vou estar lá semanalmente compartilhando conhecimento e nós ganhamos todos. Adriano Lima, chega para cá, bem-vindo! Boa tarde, Marcela. Boa tarde, nossos ouvintes aí de Cuiabá, Mato Grosso e desse Brasilzão todo. É um momento abençoado. Fiquei aí muito feliz com a sua abertura. Quem está nos assistindo também pelo YouTube consegue ver que atrás de mim, olha aqui, tem o quadro do Cristo Redentor nos abençoando. Estou aqui na minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e aí estou muito mais feliz ainda para fazer um grande programa aí para os nossos ouvintes, falando sobre esse tema aí, cultura empresarial, que é um tema que a gente sabe que é de muita relevância para as empresas, para os profissionais, para os empresários. E hoje temos uma convidada bem especial, né? Como todos que vieram até aqui e virão, minha amiga. Então, feliz aí que chegou o dia do nosso faleiro. Vamos nessa. Ai, que bom. Carioca de volta para casa, animado. Você pensa que esse programa vai ser sensacional? Mais um para conta dele. Adriano, eu sei do seu critério. Desde que o Adriano esteve aqui a primeira vez, eu pude ver o quão criterioso e dedicado. É um grande especialista no assunto. E aí, na hora de construir as pautas, ele escolhe, minha gente, assim, vai pensando, né? Os super profissionais para contribuírem aqui, cada um à sua maneira tem deixado mensagens importantíssimas, ensinamentos. E hoje, Adriano, já conta pra gente quem é a sua convidada selecionada dessa terça-feira. Bom, Marcela, a nossa amiga selecionada de hoje é a Suzy Claverry. Ela é diretora de recursos humanos para a América Latina da Total Pass, uma empresa jovem que vem crescendo bastante e, claro, os desafios da cultura são muito interessantes. Então, seja bem-vinda aí, amiga Suzy, te conhecendo aí, Marcela, e principalmente nossos ouvintes. Seja bem-vinda. Obrigada, Adriano. Obrigada pelo convite. Energia boa desse programa, hein, Marcela? Já estou animada aqui para conseguir contribuir um pouquinho com vocês. É uma característica do nosso faleiro, sempre ter a energia que a nossa audiência merece. E por aqui, Suzy, primeiro, obrigada por aceitar o convite. Eu pude conhecer um pouco da sua história a partir do momento que recebi a pauta. Uma mulher admirável, com uma trajetória linda, mas tem muita gente aqui em solo mato-grossense que não conhece um pouco dessa trajetória. E não é, Adriano? A gente tem sempre essa mania boa de começar o programa ouvindo a história dos nossos convidados. Então, por favor, conta um pouco para a nossa audiência, um pouco da sua trajetória. É claro que resumida, mas a gente quer te conhecer um pouco mais. Que bacana, Marcela. Minha história é muito divertida, na verdade, de carreira, porque ela não é uma trajetória linear, né? Formada em design gráfico, especializei aí depois de um tempo em marketing, comunicação, e aí me encantei pelo mundo de RH quando eu fui trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção para fazer a parte de marketing deles para a América Latina. Foi assim que entrei no mundo da RH, estou aí há quase 20 anos. Hoje eu estou como CHRO aqui da Total Pass, respondendo aí para toda a operação de Brasil, né, e de México também, por RH, mas passei aí por grandes empresas como United Health Group, IBM, né, trabalhando aí nos últimos anos com recursos humanos. Eu sou mãe de duas crianças lindas, o Lucas e a Alice. O Lucas tem 9 anos, a Alice tem 8. Sou casada e bem casada com o Rafael há 16 anos. E também sou uma das cofundadoras do Employer Branding Brasil, que é um movimento que muitas pessoas conhecem aí pelo Brasil todo. A gente fala muito sobre Employer Branding, né, que hoje a gente entende aí como gestão de marca empregadora e que é um tema que vem ganhando bastante relevância aí nos últimos anos, principalmente com a turma de RH. E você fala conosco de onde, Suzy? Estou falando de São Paulo aqui, sou paulistana, e falo com vocês aqui da minha capital.
Que é isso, hein, Adriano? Que mulher. Ela faz tudo isso e uma mulher múltipla, maternidade, tudo, e referência no que faz. Eu começo sempre a entender, quando eles se apresentam aqui, os seus convidados, o porquê das escolhas, desse equilíbrio, desse posicionamento forte no mercado, desse diferencial e também, é claro, dessa multiplicidade. É uma característica dos seus convidados, não, Adriano Lima? Claro, Marcela. Eu falo que minha melhor qualidade é ter amigos e amigas muito melhores do que eu. Então, Ah, tá aí a Suzy, tá no coração de São Paulo, ali na Avenida Paulista, onde fica a sede da Total Pass, empresa que eu tenho orgulho de ser embaixador dessa marca. Então, muito bom ter a Suzy aqui. É uma empresa jovem, né? Se a Suzy pudesse falar um pouco, né, sim. dessa questão da Total Pass, né, como ela nasceu, em que estágio ela está, para a gente já aquecer para o tema de cultura, porque cultura e esse outro tema que ela falou também, marca empregadora, tem tudo a ver. E a gente vai misturar Sim. esse doce aí, esse faleiro, né, E tem Marcela? muita gente que não sabe aqui. Eu já tenho ouvinte aqui, ó, o Carlos já passou por aqui. Boa tarde para você. O Pedro também, o Alberto, querendo saber o que é. Explica pra gente então, Suzy. Falando de employer branding, né? Primeiro vamos explicar, e a gente já explica o que é marca empregadora. Vamos começar porque a gente já conecta esses dois pontos aí, falando de cultura também. Então, falando aqui rapidamente de Total Pass, é uma empresa jovem, como o Adriano falou, aí ele é um dos nossos embaixadores aí com muito orgulho. É uma empresa que tem um potencial incrível, num grande crescimento de mercado aí nos últimos anos. A gente tem 5 anos de existência, então é uma empresa bastante jovem. Hoje a gente trabalha com benefícios corporativos em 3 focos bem importantes quando a gente olha para a saúde de uma maneira holística, né? A gente fala que saúde não é só física, tem muitos aspectos de saúde que são complementares, e esse é um benefício aí para a gente oferecer para as empresas que oferecem para os seus colaboradores no final do dia, né? Então, hoje, quando a gente fala de Total Pass, a gente está falando de cuidar da sua saúde física. A gente tem aí um dos nossos pilares com mais de 25 mil academias hoje no mercado, mais de 250 modalidades, onde a gente oferece acesso de forma muito inteligente, importante e muito acessível aí em todos os lugares do Brasil, para que as pessoas possam fazer, realizar atividades físicas dentro da sua rotina. E a gente também tem aí o Total Mind, né? Então, que é a nosso pilar, onde a gente cuida de saúde mental. Hoje a gente está falando muito dessa conexão, né? Não basta só a saúde física, a gente tem que ter a saúde mental ali também como aliado no nosso dia a dia, para a gente pensar de maneira mais profunda sobre saúde. E a gente tem o nosso terceiro pilar aqui dentro do nosso produto, que é o Total Nutri, onde a gente também cuida da parte nutricional dentro dessa saúde. E o grande propósito da Total Pass é fazer com que a humanidade viva mais e melhor. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje como empresa. Então é um orgulho muito grande estar aqui hoje falando sobre isso, né? E principalmente estando aí à frente da área de RH, que a gente sabe que é um grande desafio. E aí, falando, né, respondendo aí aos nossos ouvintes, a parte de employer branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora, é a forma como uma empresa se coloca no mercado, é a reputação de uma marca também no cenário de trabalho, né? Então, a gente fala muito de marca, de branding, a gente fala muito de reputação das marcas como produtos e serviços na medida que a gente é consumidor, mas a gente também tem uma parte que olha, né, que é justamente o employer branding, que olha para esse cenário como uma marca empregadora, né? Uma marca desejável para as pessoas trabalharem. Adorei aprender tudo isso, Adriano. Olha, que demais e que É missão isso? nobre, que é Muito, sensacional. muito. E assim, fazer Total Pass faz total sentido nesse momento da vida em que a gente tem o grande desafio de estar equilibrado, né, Sim. ter saúde física, mental, social, para poder trabalhar, esteja a gente em que atividade for, né, a gente precisa principalmente, né, dessa saúde para poder performar na carreira e na vida também, né? E a Total Pass está aí para nos ajudar. E aí, inclusive em Cuiabá, duas empresas já me perguntaram sobre a Total Pass aí em Cuiabá. Ela pertence ao grupo Smart Fit, né? Também da Smart Fit, né, Suzy? Que tem algumas unidades aqui também na cidade de Cuiabá. Então, quem tiver interesse, depois Uhum. aí também avalia ter Total Pass em sua empresa, porque faz total sentido. É o lema da campanha, né? Agora, Suzy, numa empresa jovem como essa, tem prós e contras,
né, de ser uma empresa jovem para se construir uma cultura forte. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da cultura? Legal, Adriano. Acho que cultura é um ponto fundamental para a gente e a gente entende cultura como estratégia de negócio, né? Então, é muito menos sobre questões de oba-oba quando a gente fala de cultura e muito conectado com a estratégia do negócio, uma parceria muito profunda com o CEO da nossa organização, que acredita muito no trabalho de recursos humanos e entende que a parte de cultura, como é que a gente desenvolve cultura, o impacto que isso tem nos talentos, né? E a forma como a gente gerencia todo esse cenário tem um impacto muito grande nos nossos negócios, né? Eu brinco que eu tenho uma situação privilegiada aqui, porque eu sei que nem todas as empresas acreditam nesse formato, né? A gente ainda tem muito para explicar que o RH é estratégico e que a gente pode ser um aliado muito profundo do negócio, né? E cultura faz parte desse alinhamento estratégico. A gente tem aí a existência de 5 anos, mas a gente teve muitas modificações e quando eu entrei aqui na Total PES há um ano atrás, a gente tinha um cenário de desenvolvimento e de crescimento de uma organização que ainda estava desestruturado. Então a gente começou fazendo alguns alinhamentos de cultura, né? Ressignificando um pouco dos nossos valores, mas também trazendo mais profundidade para o cenário de cultura, principalmente para fazer alinhamentos em questões de comportamentos, né? O que a gente esperava dessa organização em termos de comportamento das pessoas e principalmente da liderança, né? Afinal, não tem como a gente falar de cultura sem a gente falar de liderança, né? A cultura é o que a gente vive no dia a dia dentro de uma empresa e por mais diretrizes que a gente dê ali para que aquela cultura seja vivenciada, a prática dela muitas vezes é diferente daquilo que a gente coloca lá penduradinho na parede, né? Num quadrinho bonitinho. Para a gente vivenciar a cultura, a gente tem que ter uma liderança muito alinhada com o cenário de cultura que a gente entende que é o melhor para esse novo momento de negócio, e a gente também tem que ter muita intensidade e intencionalidade quando a gente vai trabalhar cultura, né? Então a gente também tem feito aí um investimento grande e profundo na parte de treinamentos de liderança, né? Para que a gente tenha uma maturidade, obviamente a gente tem uma empresa jovem de idade, né? Nascemos aí há alguns anos, passamos por diversos cenários, inclusive a pandemia, mas a gente também tem uma população jovem, né? Que muitas vezes é o primeiro emprego, que muitas vezes foi construída a sua carreira aqui dentro da Total PES, então obviamente tem um processo de maturidade importante para a gente chegar nesse cenário. E cultura faz parte de tudo isso. Então a gente tem um trabalho bastante focado aí em metodologias de cultura, né? Revisão dessa cultura e adaptação dessa cultura para esse novo momento que a gente está vivenciando, sempre muito trilhado e muito aí trabalhando em conjunto com as nossas necessidades do negócio. Então acho que o mais legal é poder, como RH, sentar na mesa e conseguir discutir cultura da mesma forma e com a mesma intensidade que a gente discute os resultados de negócio. Que demais, Suzy. É um assunto que está despertando bastante a atenção do nosso ouvinte e eu estou vendo aqui perguntas variadas. Eu vou dar uma boa tarde especial para a Andressa, que já passou por aqui, o Álvaro também, e eles perguntam se é um benefício, né, corporativo e como é que acontece essa conexão, se, né, se a pessoa pode buscar fazer parte, se tem que estar vinculada a uma empresa. Está despertando, viu, Adriano? Bastante curiosidade aqui dos nossos ouvintes sobre a forma como acontece esse benefício na vida das pessoas. Que legal, Marcela. É isso sim, a gente é um benefício corporativo como Total PES, então o nosso principal cliente são os RHs das empresas, né? Meus colegas aí de mercado. A gente faz aí a parceria com esses RHs das empresas, né? RHs que estão buscando aí por uma melhor experiência do colaborador, por benefícios corporativos que consigam agregar aí nesse dia a dia do colaborador, pensando na saúde física, mental, emocional, social, nutricional, aí como o Adriano falou. Então a gente não faz uma venda direta para pessoas físicas, né? Então a pessoa que trabalha numa empresa, que tem a Total PES como benefício, ela pode adquirir um dos nossos planos e aí fazer parte desse mundo de oportunidades aí que a gente oferece dentro desse sistema, né? E a gente tem coisas tão legais dentro desse benefício que vai desde a oportunidade de você fazer musculação, se você gosta todo dia, mas se você não gosta de fazer uma coisa todos os dias e quiser fazer coisas completamente diferentes e testar modalidades diferentes, esse é o momento também. A gente tem golfe, a gente tem windsurf, a gente tem vôlei, a gente tem musculação, tem uma série de modalidades que você pode, inclusive, né, se experimentar aí, se permitir experimentar dentro desse processo para você realmente praticar uma atividade física. Eu adorei, ô Adriano. E você, que não é bobo nem nada, que é referência, que é o rei do RH, como eu ouso chamar aqui, é o embaixador desse faleiro bom.
Ô, Marcela, e você é uma grande praticante da atividade física também, mental, né? Você e Paixão, nosso amigo Paixão, vão ter um Total Pass em breve aí para também poder aí malhar e se cuidar, né? A Suzy já deu a direção aí e você conhece minha esposa, Thaís, né, Marcela? Ela é cliente da Total Pass e a Total Pass mudou a vida dela porque ela hoje faz pilates, ela hoje faz yoga, ela faz natação e ela faz massagem. Então, assim, parece merchan aqui, e está sendo de fato, porque é um caso real. Sim. Mudou a vida da minha esposa. Então, para os interessados e interessadas aí, a Suzy depois vai dar os caminhos. Mas voltando ao tema da cultura, né, Suzy? Eu tive num evento da Total Pass, Hum, Marcela e Suzy, que conta. me encantou muito. Eles têm música, eles cantam, eles vibram, né? Então, assim, é um traço forte da cultura, essa energia, né? Essa alegria. Mas também tem aqueles momentos em que a notícia não é tão boa, né, Suzy? Então, como é esse lado divertido e aquele lado mais sério, né? Mais pesado ali de ter que trabalhar, ter que ter metas. Como é que vocês equilibram isso aí? Legal, Adriano. Isso faz parte, né? A gente nunca vai ter um cenário só de alegrias todos os dias. A gente às vezes vai ter notícias difíceis para dar também, faz parte dos processos de negócio. Mas você comentou sobre o divertido, e divertido é um dos valores da Total Pass, né? Então, tem empresas com valores completamente diferentes, e a gente tem muito orgulho que um dos nossos valores é o divertido. A gente tem 6 valores aqui e a gente preza muito por essa diversão. A gente acredita muito que é uma empresa jovem, é uma empresa pulsante, cheia de energia e precisa dessa energia para fazer funcionar num negócio onde a gente estimula outras pessoas a praticar atividades físicas, a cuidar da sua saúde. Então, a gente precisa olhar primeiro para dentro de casa e realmente criar uma boa experiência do colaborador, para depois a gente também poder levar isso para os nossos clientes, para os nossos parceiros, através dos nossos produtos, né? E aí, falando dessa energia, ela é muito contagiante, a gente realmente tem eventos que são muito legais, a gente faz alguns eventos que são rituais de cultura nosso, né? Esse que o Adriano mencionou, que ele participou, foi o nosso TP Champion, que é um ritual de cultura exclusivo aí para os nossos times de vendas, onde a gente reconhece pessoas ali que tiveram, né, números expressivos de vendas, bateram seus Suzy, recordes. desculpa interromper o seu faleiro, o Adriano já sabe, é por conta do repórter CBN que chega trazendo os destaques desta terça-feira e daqui a pouco a gente segue com cultura empresarial. Não saia daí que é uma pausa estratégica. 27 de maio de 2025, seguimos com o nosso Estúdio CBN, em dia de cultura empresarial reinando por aqui. Menino Anderson, alcance o nosso WhatsApp, que eu estou recebendo um monte de mensagem aqui no meu pessoal, na rede social, mas eu também quero receber a sua mensagem por lá. Adriano Lima é o nosso anfitrião e hoje com uma convidada especialíssima, falando aqui sobre cultura empresarial. Suzy, peço desculpa pela interrupção, você... se tem oportunidade, acredito que é uma ouvinte da CBN também, sabe que a cada meia hora a gente entra em rede, mas tem muito assunto bom ainda nesse segundo bloco, mas eu vou tocar a bola, é claro, para o meu parceiro Adriano Lima para a nossa pergunta, e mais ao fim aqui da nossa conversa, eu vou colocar algumas das perguntas que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Marcela, essa questão do rei do RH tá pegando, hein? Tô recebendo Batizei. mensagens aqui É o rei do RH. e eita, não, é um deles, né? Tá cheio de rei por aí. Mas olha, você sabe que cada vez que eu escuto, Washington, essa vinheta Ah. CBN Cultura Empresarial com o Adriano Lima, o coração palpita e eu já me sinto um cidadão cuiabano. É muita honra e muita alegria. Olha, tem um ouvinte Suzy, aqui, o Lucas, deixa eu só deixar um recado, ele está dizendo assim, Marcela, o rei do RH mesmo, estou seguindo, inclusive, e diga ao Adriano Lima para logo realizar uma palestra aqui em Cuiabá para a gente poder aprender presencialmente com ele, o Lucas Ribeiro, que está deixando aqui um abraço para você e um pedido de palestra, hein, Adriano? Lucas, pode deixar que em breve a gente vai fazer esse faleiro aí. Eu e Marcela vamos Ó, agitar isso, vai ser uma honra. Pode deixar conosco. E Suzy, a gente sabe da questão da importância dos líderes, né, na cultura empresarial.
E eu falo que nem todo gestor está liderando. Nem toda pessoa que está sentada numa cadeira de gestão tem habilidades para liderar, e que é um dos grandes desafios que as empresas possuem, né? Principalmente nessa questão da cultura. Como é que vocês fomentam, desenvolvem, cuidam dessa questão aí de fazer com que os gestores possam ser líderes da cultura? Legal, Adriano. Acho que nesse ponto a gente tem que trabalhar muito em parceria com as necessidades de negócio da organização, né? E acho que cuidar dessa liderança faz muito parte do RH, entendendo que essa liderança é quem promove no dia a dia a cultura. Não existe cultura se a gente não olhar para a liderança, né? Os ritos, as mensagens, as ações, né? A gente fala muito de sombra da liderança quando a gente fala em cultura, justamente porque é a liderança que vai moldar. E na Total PES a gente investe bastante, tanto para criar essa mentalidade da importância da cultura e do quão parte essas pessoas são dentro da cultura, e principalmente trazendo luz aí para os impactos que essas pessoas podem ter dentro desse cenário, tanto nos benefícios, né, quando essas pessoas trabalham de forma efetiva e a liderança trabalha muito próximo, né, para que a cultura seja promovida de uma maneira efetiva e aconteça aí de maneira mais natural possível dentro da organização, quanto também quando essa questão não é trabalhada, né? Quando a gente tem as lideranças que são mais imaturas, que não conseguem trabalhar a cultura aí de uma maneira adequada, ou que não têm os comportamentos que são adequados, a gente também faz esses ajustes no dia a dia, né? Então, acho que tem um papel muito próximo do RH de estar de olho muito bem nessas pessoas, né? Entendendo ali as necessidades e fazendo esses ajustes no meio do caminho. E a gente tem desenvolvido muito ali os treinamentos para liderança e mensagens segmentadas, canais segmentados para liderança, seja para fomentar a cultura, para traduzir informações que são importantes para esse público disseminar depois, e também toda a parte de treinamentos de liderança, onde a gente fala muito sobre essa mentalidade de qual é a importância, né, e a autorresponsabilidade dessa liderança também no impacto de cultura, justamente para a gente tirar, né, esse estigma de cultura é algo de RH. Não é algo do RH, a cultura é algo da empresa, né? E isso o RH pode ajudar a gerenciar, pode ajudar a dar alguns caminhos para que essa cultura fique mais positiva, mas sem dúvida ela depende profundamente da liderança. E Suzy, como que essa cultura, trazendo um pouco para a ordem prática, essa cultura, como que ela se destaca, que ela aparece no dia a dia, nas reuniões, nas contratações, nas decisões, como é que fica impresso esse DNA nessas tratativas diárias? Em muitos detalhes, viu, Marcela? A gente tem, por exemplo, aqui o nosso ciclo de performance, onde a gente avalia as pessoas também pelas questões, obviamente, né, de resultados e metas que são atingidas, mas a gente avalia através dos comportamentos esperados, então isso faz com que na hora do feedback elas recebam também ali orientações do quão adequada ou não elas estão à cultura da empresa. A gente também tem processos para rediscutir essa cultura constantemente, então do mesmo jeito que a gente tem lá os planejamentos estratégicos da empresa, onde eles são discutidos os objetivos de negócio, né, os próximos passos dessa empresa em termos financeiros, de negócio, etc., a gente põe cultura dentro desse movimento também, a gente discute para onde a gente quer ir com essa cultura, será que os nossos valores hoje, eles estão adequados com aquilo que a gente deseja, né, de próximo passo para essa organização? Como é que a gente cria rituais profundos de cultura para estimular que as pessoas estejam vinculadas, por exemplo, com esses valores, com esse propósito, né, com essa cultura no dia a dia? Então, a gente tem pontos de rituais de cultura muito marcados, né? Eu estava mencionando um pouquinho antes da gente entrar aqui, que é o TP Champion, por exemplo, é um ritual onde a gente faz ali um reconhecimento específico para o nosso time de vendas. A gente tem o TP Conecta, que é um dia inteiro ali de um evento dedicado no final do ano, onde a gente para toda a empresa realmente para conectar as pessoas e traçar com elas junto estratégias de negócio para falar de cultura e conexão. A gente tem o Total Talks, que é um evento que a gente faz mensalmente também aqui, trazendo grandes diretoras, diretores de RH, pessoas de negócio do mercado, onde a gente faz entrevistas para inspirar essa liderança a aprender com essas pessoas de mercado, né? Então a gente tem o Total Hands, que é o nosso, a gente fala que é a transparência do nosso negócio para essas pessoas. Transparência é um dos nossos valores e a gente se apoia nesses rituais de cultura para fazer isso também. O Total Hands é um evento mensal onde a gente fala para toda a nossa população sobre os resultados da nossa empresa, o quanto a gente está nos atingimentos de meta, o que a gente espera para o nosso próximo
próximo trimestre. Então, a gente vai alinhando isso e transformando isso em ações práticas no dia a dia, que no final é sempre sobre isso, né? É sobre pessoas, é sobre experiência, e essa transmissão dessa cultura a gente pode direcionar como RH, mas é através dessas ações práticas aqui que eu citei alguns exemplos para vocês que a gente consegue trazer isso para a prática. E Adriano, eu tenho uma pergunta para você, porque o rei do RH, sim, alguns tentam, mas o rei do RH é você oficialmente, tenho dito e acabou, os outros que lutem. Mas eu fiquei curiosa para perguntar, porque você tem ensinamentos e frases que ficam, né, na nossa cabeça, ali ressonando depois de um tempão. E eu fiquei pensando, ouvindo ela, porque a Total Pass é uma empresa jovem, ela trazendo, né, todas essas tratativas de inovação e essa metodologia. Mas eu fiquei com a dúvida aqui se esse processo ele está em constante transformação, ou se ele é desenhado e adaptado e avaliado de tempos em tempos. Para quem principalmente está nos ouvindo agora, que trabalha na área, como é que você vê esse processo de transformação, de erros e de aprendizados também ali no setor específico do RH, para a cultura empresarial? Marcela, tem assim os teóricos, né, da cultura empresarial que dizem que leva 7 anos para uma cultura se formar. Eu não acredito muito nessa questão de tempo, justamente por uma provocação que você fez, né? A cultura é algo que está ali enraizada, mas ela vai se transformando ao longo do tempo, ela vai evoluindo, alguns valores ficam mais fortes, outros são transformados, são mudados, outros são excluídos. Então, cada vez mais, a Suzy pode me confirmar isso, né, como gestora aí do projeto de cultura, a cultura caminha junto com a estratégia da empresa, como a Suzy bem colocou, né? E como a estratégia também ninguém faz hoje um planejamento estratégico para 5 anos, porque as coisas mudam a cada 3 meses, né? Você tem que ter a capacidade de pensar, decidir e agir estrategicamente. Isso é muito importante. E a cultura acompanhar isso com seus valores. Então, mesmo numa empresa jovem, né, posso perguntar isso à Suzy, né, se em 5 anos a cultura é a mesma ou se ela vem se transformando também ao longo do tempo. Acho que é uma boa pergunta aí para a Suzy também, depois de eu ter feito aqui uma introdução. Diga, Suzy, nos traga luz para esse assunto, por favor. Concordo 100% aí com o nosso rei do RH, sem dúvida nenhuma, a cultura é uma coisa muito mutável, né? Ela vai se adaptando realmente dentro desse cenário. A gente, mesmo como uma empresa jovem, né, falando aí de 2019, a gente tem a criação da Total Pass, a gente já sabe que a cultura lá do começo não é a mesma que ela é hoje. E que bom que não é, porque a gente está no momento propositório de transformação. A gente vem transformando o negócio para um outro movimento, a gente vem dobrando de tamanho, a gente tem resultados aí muito diferentes do que lá no começo. A gente precisa de uma cultura diferente e a gente precisa ir moldando isso, né? Então, é um exemplo prático aqui para quem está ouvindo a gente, né? Acho que dá para a gente trazer isso. A gente falei para vocês que um dos nossos valores aqui é o divertido. O divertido lá em 2019, ele soava completamente diferente, né? Quando você tem uma empresa com poucas pessoas, onde todo mundo se conhece, sabe até onde pode brincar com outra pessoa ou não, esse divertido é muito mais fácil e ele não precisa necessariamente estar sendo explicado, uma vez que você já conhece ali o ambiente no qual você está vivenciando. Quando você me prega uma empresa, né, com um tamanho do que a gente está hoje aqui como Total Pass, o divertido já não é mais a mesma coisa para todo mundo. Então a gente fez uma adaptação nele em termos culturais também, né, ajudando a gerenciar o que é esse valor divertido para a gente hoje. E aí a gente colocou o que a gente chama aqui dentro de do's and don'ts, né, que são algumas coisas mais práticas onde a gente diz: isso daqui é o que a gente aceita como comportamento, essas outras coisas são coisas que a gente não aceita como comportamento. Isso ajuda a gente a gerenciar uma população jovem para entender exatamente o caminho de cultura que a gente quer. E uma das coisas que a gente colocou em relação a esse valor divertido é justamente o divertido tem que ser divertido para todo mundo. Então, isso fez com que mudasse muito a percepção das pessoas de entendimento, né? Que nem sempre aquela brincadeira que elas estavam fazendo, né? É uma brincadeira que soou bem para outra pessoa, que não magoou outra pessoa, ou que teve um entendimento diferente. Então, isso faz com que a gente consiga fazer esses ajustes de cultura no dia a dia, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente tem usado aqui, os do's and don'ts que a gente comenta, para ajudar a trazer e tangibilizar um pouco mais, né? De uma forma mais prática, o que a gente espera como cultura.
Ô, Adoramos saber. rainha do faleiro e da comunicação, você mandou muito bem nessa pergunta, hein? E acho que Ai, a Suzy trouxe um exemplo aí muito legal. Parecido, inclusive, que eu não preciso citar, com outra empresa que eu trabalhei também. O valor era o mesmo, o divertido. Que na linha do tempo, para a empresa evoluir, o divertido teve que ser explicado também, teve que ser transformado. Então, bem legal esse exemplo. Agora, Suzy, a gente tem vários ouvintes aí, né, nesse Brasilzão todo, nesse Mato Grosso, em Cuiabá, que não tem RH, podem ser donos de empresas aí que estão nos ouvindo também. Que dica você daria para eles, para elas, para cuidarem da cultura da sua empresa? Legal, daria boa. algumas dicas aqui, daria para falar o dia inteiro sobre isso, mas acho que uma coisa importante é entender que cultura é estratégia de negócio. A gente não consegue pensar em resultados sem pensar em pessoas, e para pensar em pessoas, a gente precisa guiar a forma como a gente trabalha ou o que a gente espera delas naquela empresa em termos de comportamento, né? E acho que a gente tem que parar para pensar que, independente do tamanho da empresa, se você tem um RH, se você não tem um RH, se são uma multinacional ou se é uma empresa de pequeno porte, o importante é a cultura, ela existe. A cultura sempre vai existir, porque ela é baseada nos comportamentos. Então, mesmo numa empresa de dono, qual que é a cultura daquela empresa pequena de dono que não tem o RH? Vai ser a cultura dos comportamentos que aquele dono imprime no dia a dia, na hora dele tomar decisões, na hora dele liderar, na hora dele passar mensagens para a sua população e etc. Então, para você fazer uma gestão de cultura, claro que é o ideal você ter um RH e você poder fazer todo esse suporte, mas se você não tem essa opção, pensa em como é que você está agindo como liderança, as mensagens que você quer passar para a sua população, a forma como você lidera a sua empresa, porque cultura é a sombra da liderança. A forma como você age, como você se comunica, como você se comporta, é o que vai espelhar e que vai indiretamente dizer para as pessoas, mesmo que não esteja lá num quadrinho na parede, a forma como elas podem ou não navegar dentro de uma organização. Então, se você espera que seja uma organização inovadora, mas você, na sua ação prática, como liderança, como dono de uma empresa, não está colocando isso no dia a dia, se você não permite lá, por exemplo, que uma pessoa dê uma nova ideia numa reunião, como é que você vai esperar que aquela empresa seja inovadora? Isso não vai acontecer, né? A cultura, ela é gerenciada pelas ações que a gente toma, pelos comportamentos que a gente vivencia e que são expressos no dia a dia. Então, mesmo que não tenha RH, pense no que você quer expressar como cultura da sua empresa e coloque-se ali à disposição de maneira intencional para fazer com que esses comportamentos aconteçam no dia a dia. Olha, momento propício para eu colocar aqui a mensagem do Leonardo. Querido, um abraço para você, nosso ouvinte. Marcela, você está me fazendo até gostar do termo cultura empresarial, porque eu achei que estava batido, que não tinha mesmo uma missão verdadeira e vocês estão trazendo para perto para o nosso dia a dia. Pergunta aí para a Suzy, por favor, como ela mantém engajados esses líderes. É uma grande dificuldade. Estou adorando o quadro. Um abraço para vocês aqui, o Leonardo, querido. Obrigada pela mensagem. A gente é que agradece a confiança aqui no Faleiro e essa estratégia, essa ferramenta para engajar os líderes. Como é que você faz aí, Suzy? Que bacana, Leonardo. Obrigada pela pergunta, viu? Ó, tenho certeza que depois desses episódios você vai sair apaixonado por cultura. A gente vai te convencer disso no final. Bem isso. Mas falando nesse engajamento de liderança, acho que tem muitas formas da gente fazer isso. Primeiro é estar muito próximo da liderança, né? Ter um CEO, ter um presidente de uma empresa que acredita muito em cultura e que traga isso, né, em todos os momentos possíveis do negócio. Acho que é um grande passo para que a gente se aproxime dessa liderança. E acho que o que traz profundidade dentro dessa cultura, na minha opinião, também é muito a questão de segurança psicológica, que a gente fala muito dentro desse cenário, né? Uma cultura positiva, ela tem que ter uma segurança para ser dito o que não funciona, o que funciona, para ter diálogos honestos, né? Então, quando a gente fala sobre cultura, é sobre ter lideranças que se sintam confortáveis dentro desse cenário. E eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é que, por mais metodologias que a gente possa ter, por mais tecnologia que a gente possa ter dentro do RH, nada muda o olhar para o ser humano que a gente deve continuar tendo dentro desse cenário, né? E eu sempre falo que liderança
é gente também no final do dia. A gente bota muita pressão na liderança, né? Está pressionada pelos líderes de cima, está pressionada pela população que ela lidera, entregar os negócios, e a gente não deixa, às vezes, respiro para essa população pensar em liderança. E às vezes é muito entender as necessidades desse líder também como uma pessoa colaboradora dentro desse cenário, né? Às vezes é você conversar, é você ter conversas abertas com essa liderança, é você trazer um cenário de segurança onde essa pessoa possa se expressar a ponto de entender o que ela precisa fazer em cultura ou como gerenciar melhor a sua equipe. Então, eu acredito que diálogos muito próximos com essa liderança criam condições psicológicas, né, de segurança ali que são positivas e que promovem uma cultura de uma maneira estratégica também, viu, Leonardo? Adriano, 14h53, a gente caminha para o fim, mas ainda dá tempo da gente aproveitar e fazer mais perguntas aqui para a nossa convidada. Claro, eu vou aproveitar e resumir para os nossos ouvintes a minha definição de cultura empresarial, que é sempre bom estar reforçando. Sim. E eu acho que a Suzy não ouviu ainda, eu vou querer pedir a opinião dela. Mas, caros e caras ouvintes, cultura empresarial é aquela criada pelo fundador, pela fundadora da empresa, vivida pelos líderes, praticada pelos colaboradores, funcionários, reconhecida pelos clientes e temida pelos concorrentes. Então, a cultura, quando ela é forte, ela precisa passar por todos esses estágios. Ser praticada pelos líderes, ser praticada pelos colaboradores, ser reconhecida pelos clientes e até temida pelos concorrentes. O que você achou dessa definição, Suzy? Adorei sua definição, viu? Vou começar a usar para mim também, viu, Adriano? E para complementar, eu vou te entregar uma camiseta com essa definição. Aí você assina assim, Rei do RH embaixo. É uma definição conceitual minha e tá registrada, direitos autorais. Tá vendo por que é o Rei do RH? Mas o que você achou? Importante, ó, se fizer essa camiseta eu uso, hein? Eu acho que está super adequada, porque às vezes a gente fala muito de cultura e é difícil traduzir isso para uma realidade, né? Eu também trago a cultura definida de algumas maneiras mais simplificadas, né? Eu falo sempre que cultura é o DNA de uma empresa, né? Aquilo que a gente faz e a forma como a gente se comporta quando não tem outras pessoas olhando, né? Acho que a cultura, ela se move, né? A cultura verdadeira, prática, que os colaboradores sentem no dia a dia, que transformam aquilo que é uma marca empregadora numa marca conhecida, ela vem dessas ações, né? Que são repercutidas, compartilhadas, né? Ou executadas quando não tem ninguém olhando, né? Esse modus operandi que a gente aprende a operar estando num ecossistema, mesmo sem ter regras, às vezes, claras, né? É a forma como a gente se comporta dentro desse ambiente. Adorei, Adriano. Vou usar também essa definição aí para mim, para complementar. Que bom. Você já conhece Cuiabá, Suzy? Eu já conheço Cuiabá, já estive aí, já fiz algumas palestras, alguns eventos mais específicos também. Cidade muito querida, né? Um calorzão sempre. Pelo menos as vezes que eu tive, nunca teve uma temperatura diferente. Então, tá convidada a voltar, viu, Suzy? Tá convidada. Olha que eu vou, hein? Vou aproveitar essa palestra do Adriano aí que ele prometeu fazer e vou junto, hein? Eu acho. Bora. Ô, Suzy, o tempo ainda nos permite, é inevitável também que eu pergunte a você como mulher, porque eu sempre que tenho um faleiro aqui com uma mulher admirável, ocupando uma posição tão importante, pergunte sobre os desafios para essa caminhada. Eu gosto de dizer que a gente rema dobrado, né? As mulheres falam um pouco desses momentos desafiadores da sua carreira, né? Vivendo essa nova fase para também inspirar outras mulheres que estão também nessa caminhada, assim como eu, você. Acredito que você compartilhando um pouco dessa sua experiência também vai iluminar aqui a vida de quem nos ouve. Legal, Marcela. Acho que são muitos esses momentos, né? Ainda estava comentando com o Adriano esses dias, né? Eu falei, uma coisa é você ser executivo no mercado, outra coisa é você ser uma mulher executiva no mercado. Isso muda profundamente as relações, a forma como você é vista, a intensidade que você tem que colocar em todos os esforços para que você seja realmente, né, uma profissional reconhecida ali. São esforços muito diferentes e variados, a gente sabe disso e a gente tem uma luta ainda muito grande pela frente nesse cenário para mostrar
aí condições melhores de equidade. Acho que o mais difícil para mim nessa caminhada, Marcela, é me livrar da culpa de equilibrar todos os pratinhos, né? Acho que há alguns anos eu tenho aí trabalhado mentalmente também para entender que está tudo certo se algum pratinho cair em algum momento e a gente não precisa ser aí a Mulher Maravilha, né? Eu me dei conta disso quando eu estava numa empresa anterior e eles fizeram uma homenagem para mim no meu aniversário e o tema do aniversário era Mulher Maravilha e eu falei, caramba, adorei, mas que mensagem eu estou passando, né? A mensagem que eu dou conta de tudo, que tudo é perfeito na minha vida, e aí eu aprendi que eu tinha que me mostrar também todas as vulnerabilidades, sabe tudo aquilo que não está lá no Instagram, né, que a gente não mostra publicamente? É sobre isso, tem um monte de coisas nesse desafio, desde maternidade, né, do fenômeno da impostora, um monte de coisas que acontecem com a gente dentro desse cenário, mas cada dia acho que eu tenho aprendido aí, a dica para as mulheres é como é que a gente se livra dessa culpa, né, essa perfeição realmente não existe, tá tudo certo, a gente vai dar o nosso melhor aqui todos os dias e no final do dia dá certo. Que lindo, obrigada por compartilhar abertamente. E quantas não estão agora dirigindo, vão assistir depois e com essa sensação, e a gente não consegue tudo e tá tudo bem fazendo o melhor. Adriano, caminhamos para o fim, poucos minutos, fique à vontade, é claro, para pedir as considerações da Suzy, e eu quero mais uma vez agradecer a sorte de ter você aqui conosco toda terça-feira. A sorte é minha, eu sou grato aí à CBN Cuiabá e principalmente aos nossos ouvintes que nos dão essa audiência crescente, mas falar sobre as mulheres no mercado de trabalho é um tema fantástico também, a gente pode escolher um dia para falar sobre isso dentro do Cultura Empresarial, e as mulheres são as executivas do presente e serão cada vez mais do futuro. Então já dizia um guru chamado Peter Drucker há 30 anos atrás, porque vocês têm essa capacidade, né, de realização muito forte, de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, ter uma inteligência emocional bacana. Então a gente precisa dar espaço mais às mulheres, né, que a gente possa ter essa agenda cada vez mais forte na sociedade, nas empresas e entre nós mesmos, né? Não muito distante, talvez uns 15, 18 anos atrás, eu trabalhava numa empresa que o presidente me pediu para eu, como RH, ajudar com que a única mulher da diretoria não falasse durante as reuniões. Então, não tem muito tempo, gente, 15, 16 anos é isso. Então, assim, já evoluiu bastante, mas precisa evoluir muito mais. E contem aí com o Rei do RH para essa agenda também aí da igualdade, da equidade, da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. É isso aí. Obrigada, Suzy, obrigada. deixa a sua mensagem final aí. Tem duas, tem duas grandes profissionais aqui comigo, estou muito honrado. Mas deixa a sua mensagem final, Suzy. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço o convite, Adriano, Marcela, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aproveito para convidar todo mundo aí a conhecer um pouco mais sobre Total PES, entender sobre esse benefício corporativo, como é que ele pode ajudar as empresas de vocês. Aproveito também. Como as pessoas acham, Suzy? Como as pessoas acham você na rede social e a Total PES? Ótimo. Seguindo aí Total PES, né? @TotalPES em todas as redes sociais, entrando no site totalpes.com.br. E aí as minhas redes pessoais estão como Suzy Claverie, né? Que é um nome um pouco diferente, Chique. então você não vai encontrar homônimos, né? Então, LinkedIn, Instagram, todas as redes, a gente pode inclusive continuar esse papo aí sobre cultura, que com certeza vai ser muito importante. E aproveito para deixar aqui uma frase, sempre deixo uma frase, todas as possibilidades que eu tenho, né? Que quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre RH, é tudo no final do dia sobre pessoas e experiências, como é que a gente pode criar melhores experiências dentro dos ambientes de trabalho, porque é possível fazer com que as pessoas trabalhem de maneira mais feliz todos os dias. Deixo essa mensagem para você, Obrigada. Marcela. Obrigada, Suzy. Obrigada, Adriano. O Repórter CBN